Beatriz Manfredini está nos chamando de São Paulo para a gente falar um pouquinho sobre a eleição do ano que vem na maior cidade do país. O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, segue em pré-campanha. Embora ele seja o prefeito da cidade, a gente esteja a 11 meses da eleição. Ele está mirando a população evangélica. É isso, Beatriz Manfredini? Como é que ele está fazendo para chegar nos evangélicos? O que é que ele pretende, de que forma ele pretende trazer esse eleitorado para perto da campanha dele, hein? Bom dia de novo. Colombo, o voto dos evangélicos sempre é tema, né, em todas as campanhas políticas, nível federal, estadual, municipal. Então aqui na capital paulista não é diferente, né? Os pré-candidatos miram esse público e o atual prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição pelo MDB, Ricardo Nunes, também tem ampliado, né, a agenda com esse público nas últimas semanas. Na semana passada, quarta-feira, nós contamos aqui que ele esteve em uma Assembleia de Deus na zona leste de São Paulo, no Ministério Belém. E hoje, então, menos de uma semana depois, ele cumpre outra agenda, dessa vez na Assembleia de Deus Brás, então aqui na região central de São Paulo, às 10 horas da manhã. Então, menos de uma semana depois, ele volta a participar de uma agenda com os evangélicos. Isso é algo que vem se tornando comum na agenda do prefeito Ricardo Nunes. Hoje ele participa desse evento sozinho, mas em muitas vezes tem comparecido ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e até mesmo já participou de jantares com evangélicos. A gente contou aqui um até promovido pelo secretário de governo de Tarcísio, Gilberto Kassab. Então é uma agenda que vem se ampliando. O próprio prefeito de São Paulo já falou, reconheceu que esse é um público importante para a campanha eleitoral, apesar de dizer que está cumprindo essas agendas como atual prefeito da cidade. Mas o que se fala nos bastidores, né, entre aliados do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é que são agendas importantes para que ele tente conquistar esse público e mais importantes ainda quando aparece ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem boa aceitação. Os dois vêm trocando afagos nessas agendas, inclusive. Na semana passada, Nunes chamou o Tarcísio de irmão mais velho em uma Assembleia de Deus. Então, essas agendas são importantes para o prefeito e há uma expectativa de que Tarcísio, em breve, anuncie esse apoio a Ricardo Nunes. Interessante a gente pontuar também que, no momento, há uma rusga mais exposta entre Tarcísio de Freitas e o padrinho político dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles tentavam costurar aí um apoio conjunto, Bolsonaro, Tarcísio a Ricardo Nunes, mas esse apoio de Bolsonaro a Nunes vem correndo risco com o deputado federal Ricardo Salles entrando na jogada e tentando disputar também essa pré-campanha por um partido que não seja o PL. Pode ser que Bolsonaro abandone o barco, mas a relação de Tarcísio e de Nunes está bem estreita, deve seguir assim e tem uma expectativa em breve de um anúncio mais formal de apoio, inclusive abrindo aí espaço para que o vice de Nunes, quem sabe, ganhe algum espaço também com o governador Tarcísio de Freitas. O fato é que essas agendas estão acontecendo, se tornando mais intensas, Colombo, e devem ficar assim, né? Devem aumentar ainda mais aí daqui para frente. Ô, Bia, queria que você nos atualizasse também sobre a pré-campanha do Boulos, que até agora, segundo as pesquisas, a gente está muito longe da eleição, né? Mas até agora é o principal concorrente. Aliás, é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, com o prefeito em segundo lugar, né? O Boulos segue mais ou menos nessa mesma linha de Ricardo Nunes de intensificar as agendas com quem eles acham que é o público mais necessário, né? Então, o atual deputado federal do PSOL e pré-candidato à reeleição aqui da Prefeitura de São Paulo do ano que vem participou nesse fim de semana de duas agendas importantes. A primeira foi ontem, um encontro com o Sindicato dos Bancários de São Paulo. A gente já tinha contado aqui que Boulos vem ampliando o diálogo com os sindicatos, né? Os sindicatos que costumam já apoiar Guilherme Boulos devem continuar dessa forma para o ano que vem. Há uma dúvida sobre a força sindical, que é alinhada ao Partido Solidariedade, que declarou apoio a Ricardo Nunes. Mas tem uma expectativa, então, de estreitar relações com os sindicatos, como ele fez com os sindicatos dos bancários ontem. Guilherme Boulos também esteve, durante este fim de semana, no Grajaú, aqui na capital paulista, ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho. Também duas coisas que nós acompanhamos extensamente, inclusive antecipamos
participamos aqui na Jovem Pan. Ele continua naquela caravana, espécie de caravana por São Paulo, quer percorrer todas as subprefeituras até o fim do ano, algo que Boulos começou em setembro, tentando se aproximar do eleitorado e aparecendo muito ao lado dos ministros de Lula, como é o caso de Jader Filho, o que aconteceu então agora nesse fim de semana. Não é a primeira vez que Boulos aparece acompanhado de um dos ministros do presidente Lula. A expectativa, né, é que Lula, que já declarou apoio a Boulos no ano que vem e que inclusive cumpriu aquele acordo de o PT não lançar um candidato próprio aqui em São Paulo para apoiar Boulos, Lula deve começar a aparecer nas agendas do atual deputado federal no ano que vem, justamente para demonstrar esse apoio a ele, algo que é considerado muito importante e muito simbólico. Até lá, a ordem é essa, que Boulos apareça, né, perto de ministros e figuras importantes do governo federal, até para melhorar a situação dele, a articulação dele com empresários e pessoas aí importantes, autoridades da cidade, que são consideradas, de acordo com aliados de Boulos, um público mais difícil dele alcançar e que dessa forma ele pode fazer uma ponte de forma mais fácil e, quem sabe, estreitar essas relações. Colombo. Muito bem, Beatriz Manfredini nos atualizando sobre a pré-campanha em São Paulo. Lembrando que nós temos, por enquanto, como possíveis candidatos e candidatas, além do prefeito, que é candidato óbvio à reeleição, do Guilherme Boulos, que também é candidato óbvio pelo PSOL, com apoio do PT e, consequentemente, do presidente Lula, uma possível candidatura do Ricardo Salles, se ele conseguir legenda, difícil encontrar uma, talvez seja uma nanica, né? Porque boa parte das legendas de centro ou centro-direita já está comprometida com a campanha do atual prefeito, Ricardo Nunes, e ele tem a caneta, ou seja, tem um poder de atração de partidos pequenos, médios e das maiores legendas muito grande. Então tem a provável candidatura ou possível candidatura do Ricardo Salles, mas por um partido menor. Tem a possível candidatura do Kim Kataguiri, isso se o antigo Democratas, agora União Brasil, não fizer o que se imagina vai fazer, que é aderir também à campanha do Ricardo Nunes. Afinal de contas, quem manda no União Brasil em São Paulo é o presidente da Câmara, Milton Leite, que é o grande aliado e o grande fiador da existência do Ricardo Nunes como prefeito de São Paulo e como candidato à reeleição. E tem a deputada Tabata Amaral também, do PSB, que pretende concorrer em 2024, com apoio do ex-governador Alckmin, vice-presidente da República, e possivelmente com o Datena como vice. Ela convidou, confirmou. Sexta-feira eu fiz uma entrevista com ela, ela teve segunda-feira aqui também, passada na Jovem Pan, para conversar com o Cine, com convidados no Direto ao Ponto. Ela confirmou que chamou o Datena para se filiar ao PSB, o apresentador de TV. Ele se desfiliou do PDT 5 meses depois de se filiar e pode ser o candidato a vice na chapa da deputada Tabata Amaral, mas isso a gente só vai saber ano que vem, aliás, ali em agosto, quando quem ocupa alguma posição pública na TV ou no rádio tem de deixar essa posição se quiser concorrer à reeleição. E o assunto, Amanda, segue sendo o papel do presidente, do ex-presidente Bolsonaro na eleição municipal em São Paulo. Se ele abraça o Ricardo Salles numa candidatura provavelmente solteira, né, sem grandes aliados e por um partido relativamente pequeno, porque, por enquanto, toda a centro-direita está apoiando o prefeito Ricardo Nunes, né, Amanda? Colombo, e na leitura dos apoiadores do Ricardo Nunes é o seguinte: se esse movimento de fato ocorrer, Ricardo Salles lançar sua candidatura à Prefeitura de São Paulo por uma legenda menor com o apoio do presidente Bolsonaro, você só vai retardar a aglutinação da direita no segundo turno para Ricardo Nunes. Pelas pesquisas que eles têm conduzido internamente, aliás, o Duda Lima, que é o marqueteiro da campanha do Bolsonaro, sempre atuou para Valdemar Costa Neto, tem toda a confiança do presidente do PL e já está com o Ricardo Nunes, pelas as pesquisas que eles têm conduzido internamente. O problema é que o Bolsonaro ainda tem bastante rejeição na cidade de São Paulo. Então, esse é um cenário circunscrito à cidade de São Paulo. Se fosse no estado, a realidade seria completamente diferente. Sempre cabe lembrar que Lula ganhou na cidade de São Paulo, Haddad ganhou na cidade de São Paulo quando era candidato a governador, ganhou de Tarcísio apenas na cidade, quando era candidato a governador no ano passado.
Então, a realidade de Bolsonaro é diferente. É por isso que o Ricardo Nunes não cola no Bolsonaro, porque ele entende que isso é respaldado, obviamente, por números, levantamentos internos, que isso vai aumentar a rejeição a ele. Portanto, se Ricardo Salles sair, você vai ter, não digo nem 3/3, porque você tem outros candidatos fortes, como você declinou aí, Kim Kataguiri, Tabata Amaral, você só vai ter um cenário mais fragmentado. Só que, todos os sinais apontam, neste momento, a um ano da eleição, ainda estamos bastante longe, para a aglutinação dessas duas forças. Uma representada por Ricardo Nunes, centro-direita, que tem a máquina pública na mão, e outra com Boulos, que tem, esse sim, uma relação e uma aliança muito mais sólida com Lula. Havia desconfiança até no PT, será que o PT vai realmente cumprir a palavra de não ter candidato à prefeitura de São Paulo e apoiar, endossar o nome de Boulos? Pois é, isso realmente está acontecendo. Essa aliança está muito mais azeitada do que a aliança da direita. E aí quem passa a ser o grande padrinho político de Ricardo Nunes, como a Beatriz Manfredini enfatizou, é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, talvez esse modelo, com uma centro-direita menos histriônica, menos radical, menos extremista para a cidade de São Paulo, faça muito mais sentido do que um apoio que traga junto ideias radicais como o de Bolsonaro. Cláudio Dantas. Bom, e tem o PSDB também, a gente tem repetido, né, que deve ser a primeira eleição em São Paulo desde sempre, desde a redemocratização, sem PSDB e PT, mas o PSDB parece estar na pista aí. A gente entrevistou aqui semana passada o ex-candidato pelo PSD, ex-vereador, ex-secretário, ex-ministro, ex-embaixador, ex um monte de coisa, Andréa Matarazzo, que foi convidado pelo PSDB para disputar a eleição no ano que vem. Então, acho que os tucanos não estão assim tão firmes no puleiro do prefeito Ricardo Nunes, não. E aí, Cláudio? Você tocou num ponto importantíssimo. A gente ainda vai ter muita novidade nesta pré-campanha, né? Muito antes de começar a campanha, estamos realmente muito distantes ainda, mas o jogo político começa cedo. Essa campanha, de alguma maneira, ela foi antecipada pelo próprio Bolsonaro, pelo Salles, quando lançou sua candidatura aí sem consultar o Valdemar, criando todo um atrito interno ali, e agora ele está tentando buscar um caminho num partido pequeno. Partido pequeno, olha, a gente teve o PSL com o próprio Bolsonaro, que depois virou um monstro. Então, qualquer legenda é legenda, né, para o Ricardo Salles, que pode ter e tem um potencial de votos muito importante. Esta eleição em São Paulo, quando a gente fala de Boulos, quando a gente fala de Salles, a gente está falando sobre um voto de opinião, né, aquele voto que mexe, né, com as crenças, etc. É um voto quase ideológico. Quando a gente fala do Nunes, do Matarazzo, agora que você citou, Colombo, a gente está falando de outro tipo de voto. É um voto que está mais interessado na gestão, está mais interessado em olhar os aspectos burocráticos, né, o resultado de uma gestão. O Nunes tem uma dificuldade muito grande de alcançar, de ganhar musculatura. A sua candidatura não ganha musculatura, não ganhou e dificilmente ganhará. Então isso talvez faça até com que outros aliados, outros apoiadores esperem um pouquinho mais para declarar voto, para se posicionar efetivamente. Eu não acredito muito nesse apoio, viu, Amanda, do Tarcísio, um apoio declarado ao Ricardo Nunes. Eu acho que o Tarcísio ele vai manter aí, vamos dizer assim, uma distância regulamentar, justamente para não contaminar a sua gestão. Ele precisa ter boas relações com o governo federal, precisa ter boas relações com o futuro prefeito, seja ele reeleito ou não. Então, ele, como governador, no cargo de governador, ele tem que ter muito cuidado com o posicionamento que ele faça nessa campanha, até porque se ele apoiar um candidato que não seja o candidato Bolsonaro, ele também vai irritar muitos bolsonaristas, vai se afastar do eleitor que o elegeu. Então, eu acho que o Tarcísio vai se manter um pouco mais à distância aí, sinalizando de uma forma, vamos dizer assim, cordial, né, em relação aos candidatos que possam representar essa centro-direita. O Ricardo Nunes sinalizou com um candidato a vice de esquerda, então tem que ter cuidado. Aí depois voltou aí, começou a negociar um cargo de vice ali na sua chapa, justamente com alguém, com uma secretária do Tarcísio, mas isso ainda está em curso. Vai depender muito justamente de como essas forças vão se posicionar e como o eleitorado vai reagir. Esse eleitorado, ele está muito desconfiado, né, de todos os gestores, de todos os políticos que estão se apresentando. Então, eu acho também que ele está na expectativa de algum candidato que represente uma mudança importante para tentar resolver os diversos problemas da cidade de São Paulo, e não são poucos.